Muito boa noite! Para quem não me conhece, eu me chamo Rodolfo Rocha e hoje eu vou falar de uma estratégia de negócio que, se implementada, vai tornar o seu negócio lucrativo todos os meses. Eu sou mentor de negócios há mais de 5 anos, empresário desde os 17, hoje eu tenho 31 anos, e eu entendi por trás dos bastidores de um movimento corporativo o que precisa ser feito de forma que, se implementada de forma estruturada, você, independente de qual é o seu segmento, o seu negócio tem lucro todos os meses. E não, eu não estou falando de uma única estratégia, não, eu não estou falando de um único método, não, eu não estou falando de uma única ação. Eu estou falando de um conjunto de ações organizadas durante um tempo que é capaz de fazer com que o seu negócio tenha lucro todos os meses, até quando você quiser. Então, o que eu vou compartilhar hoje com vocês aqui eu demorei pelo menos 5 anos para entender isso, tá bom? E depois que eu entendi, e depois que eu comecei a mostrar para o mundo essa estratégia, os meus clientes começaram a ter lucro todos os meses. E antes deles, tá bom? No meu negócio, não como mentor, o outro negócio foi aplicado, foi validado e deu certo, tá? E eu já testei isso em várias empresas, de vários segmentos, de vários portes, né, de vários tamanhos, e sim, essa estratégia que eu vou colocar para você aqui é um diferencial competitivo para a esmagadora maioria dos negócios do Brasil, tá bom? E por que é importante, tá bom? Você adicionar essa estratégia, uma única estratégia, porém com várias pequenas ações, mas é uma estratégia capaz de fazer com que o seu negócio tenha lucro todos os meses. E por que é importante olhar para isso, tá? E eu vou ser bem direto com você, a importância maior para você olhar para essa estratégia que eu vou compartilhar agora com você é o seguinte: se a sua empresa tem sazonalidade de lucro, se a sua empresa sofre alguns meses do ano por falta de caixa, se a sua empresa tem o hábito de resolver mais o efeito e não a causa. Como assim, Rodolfo, resolver o efeito e não a causa? Toda vez que falta dinheiro na tua conta, toda vez que um funcionário reclama, ou toda vez que tem falta de comunicação entre os seus colaboradores, e quiçá entre você e o seu liderado, este problema é um efeito, não é a causa. A causa sempre está por trás. A causa, se não corrigida, vai fazer com que o problema se repita hoje, amanhã e depois. E essa ferramenta que eu vou colocar para você aqui permite você olhar de forma estratégica o seu negócio e entender a causa dos seus maiores problemas e a causa das suas maiores oportunidades. Porque no fundo, se tua empresa está viva hoje, ainda mais depois de tudo isso que nós passamos aqui, se a tua empresa está viva, é porque você tem um conjunto de habilidades e competências, diferenciais competitivos no seu negócio, que talvez você nem saiba, mas te trouxe até aqui. Então, eu convido a você olhar para essa estratégia com responsabilidade. Aplicar essa estratégia e talvez adaptar o seu modelo de gerenciar o seu negócio. E sim, eu estou falando com você, empresário, tá bom? Não poderia exigir isso de uma outra pessoa, senão o dono da empresa. Então, eu acredito que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para um próximo nível. O que trouxe você, empresário, o que trouxe a sua empresa até aqui, até o faturamento que você tem, até o time que você tem, até os ganhos financeiros que você tem, ou prejuízo, não são as competências que vão te levar para um próximo nível. E você sempre tem duas opções: ou desenvolver novas ferramentas, estratégias, competências, habilidades, ou parar e ver o que dá.
Então, eu convido você, sim, olhar para essa estratégia e não parar por aqui, tá? Porque essa é uma das estratégias que eu vou compartilhar com você ao longo de muito tempo. E eu convido, sim, para você aplicar tudo que eu falo, que você não confie em mim, que você valide o resultado na prática. Eu prefiro que você, empresário, seja um desconfortável motivado, né? Uma pessoa que busca o desconforto, que busca a motivação no desconforto. Olha só que loucura. Eu desejo que você, empresário, seja um, um motivado com entusiasmo do novo, tá? Que você não tenha um motivo, um único motivo para entrar em ação, que você tenha vários motivos para entrar em ação, porque o músculo do seu negócio vai te exigir isso. Tá bom? Então eu acredito que você aplicando essa estratégia, no fundo, você vai se antecipar de forma absurda perante as concorrências. Vai fazer com que você tenha reconhecimento, vai fazer com que você consiga entender e ajudar mais e melhor os seus clientes. Vai fazer com que você tenha lucro todos os meses. Vai fazer com que você gera caixa, dinheiro no bolso para poder aproveitar novas oportunidades. Vai fazer com que você, empresário, tenha tempo para poder aproveitar o seu negócio com liberdade geográfica, vai poder fazer com que você tenha tempo para poder usufruir dos recursos financeiros que a sua empresa está gerando para você. Tá? Essa estratégia que eu estou colocando aqui para você, ela não para aqui, ela é viva. Você coloca hoje, vai ter que adicionar pontos amanhã e assim por diante. Mas ela garante para você uma empresa lucrativa, ela garante para você flexibilidade de horário, ela garante para você liberdade financeira, ela garante para você um time engajado, porque no fundo, se você não está satisfeito com o seu time, se você não está satisfeito com seus colaboradores, eu convido você a pensar na sua postura como gestor, na sua postura como empresário. Por quê? Porque normalmente, na maioria esmagadora das empresas que eu conheço, o time é o reflexo do gestor direto. E muitas vezes é o direto da diretoria, é o reflexo direto dos donos, por mais que eles não estejam direto com esses colaboradores. Tá? A gente passa, nós empresários, nós passamos o nosso calor para o nosso time, e se o troço não tá bom, é porque nós estamos pecando na nossa postura, na nossa forma de agir e pensar perante as dificuldades do mercado, tá? E a situação da sua empresa. Então essa estratégia, sim, é muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficiente, tá? E por isso eu convido para você que você colocar em prática logo na segunda-feira, tá bom? Rodolfo, mas e se eu não conseguir colocar? Rodolfo, e se eu precisar de mais tempo para poder entender se isso realmente faz sentido para o meu negócio ou não? O que pode acontecer? No fundo, se você não colocar essa estratégia, eu acredito que as 3 piores coisas dentro de uma organização, dentro de uma empresa podem acontecer. Primeira coisa, você vai perder dinheiro. Se você provavelmente você está perdendo, tá bom? Então você vai continuar perdendo dinheiro. Segunda coisa mais importante num negócio, que eu acredito que é a maior consequência, é você vai perder tempo. Por quê? Porque é a maior coisa, porque dinheiro você recupera, tá bom? Hoje você pode perder 200 mil reais e amanhã você pode multiplicar isso e fazer 400 mil reais. O dinheiro você recupera, o tempo não. Então, se você não usa essa estratégia para poder gerenciar o seu negócio, certamente você está jogando horas do seu dia no lixo. E muito pior que isso, tá? Se você tem mais de uma pessoa na sua empresa, você está jogando horas do dia dela no lixo. Então, se você tem 10 pessoas, você está jogando pelo menos horas de 10 pessoas no lixo todos os dias. O que isso significa no final das contas? Sim, que você perde dinheiro, mas lembra que eu falei que dinheiro se recupera? Mas você perde tração. Você perde tração. Você perde velocidade, você perde ritmo, você perde consistência, você perde oportunidades que talvez não voltem, porque você deixou de ver, né? A melhor oportunidade que você consegue aproveitar é aquela que você consegue enxergar. Quantas oportunidades você deixou de
Quantas oportunidades você deixou de aproveitar que você nem sabe que eram oportunidades? Porque talvez você estivesse muito preso à execução do seu negócio. Ou com a cabeça muito cheia para pensar em uma outra coisa que não seja resolver esse problema que te tira o sono. Empresário, você precisa ter tempo emocional para poder lidar com as coisas. Tempo emocional. Por que eu tô falando tempo? Porque às vezes você não precisa estar na empresa, mas você está lá pensando. Você está na praia, você está na chácara, na fazenda, você está num restaurante com a sua família e você está emocionalmente conectado com a sua empresa. Game over. Não. Emocionalmente conectado com a sua empresa no problema, né? No maior problema que a sua empresa está passando. Isso não é vida. Não foi por isso que você montou a empresa. Você montou a empresa por um propósito e não foi esse. Então, eu convido você, empresário, a repensar da forma com que você gerencia o seu negócio para que você tenha inteligência emocional e aproveitar as oportunidades. Porque a verdade é o seguinte, o mercado tem voz. Os seus clientes têm voz. Os seus fornecedores têm voz. A economia tem voz. O seu time interno tem voz. E você precisa escutar tudo isso para aproveitar e nadar de braçada grandes oportunidades. Evitar grandes problemas. Evitar rasgar dinheiro. Perder dinheiro por negligência. Muitas vezes negligência ou por não saber como fazer. E o meu papel aqui é te dar pequenas dicas, insights, conceitos e ferramentas para te ajudar nesse processo. Porque eu sei que sozinho é difícil. Eu sei que sozinho é difícil, eu já passei por isso. Por vários momentos. Hoje eu falo para vocês que eu tenho um negócio desde os 17 anos. E sim, mas o que eu não conto aqui com tanta frequência é que muitas noites eu não dormi. Muitas noites eu chorei. Sozinho. E eu escolhi fazer o que eu faço hoje para que você não sinta a dor que eu senti. Porque eu tenho certeza que se você tem um negócio, você tem um motivo forte por trás. E você precisa se concentrar só nisso. No seu motivo. No motivo pelo qual você abriu a empresa, no motivo pelo qual você desenvolveu esse produto, esse serviço. E você precisa fazer que essa engrenagem dê certo. Mas não precisa ser com dor. Não precisa ser com sofrimento. Não precisa ser com remédios para te ajudar a dormir. Você pode ter um negócio próspero, lucrativo, com pessoas felizes, aproveitando o seu tempo em outro lugar do mundo ou em qualquer lugar do mundo que você queira. Por quê? Porque o que eu vou te falar aqui vai fazer com que você seja capaz de gerenciar a sua empresa à distância, tá bom? Não é a promessa, não é a ideia central do conteúdo de hoje, mas se você criar esse músculo que eu vou trazer para você agora, você consegue, tá? E eu vou te ajudar nesse processo, tá? Não paramos por aqui, uma sequência de lives, uma sequência de conteúdo, uma sequência de vídeos, mentoria, para te ajudar a ir para um próximo nível com qualidade de vida, com funcionários felizes, com pessoas querendo pertencer ao seu negócio. E quando você chega nesse momento, não tem preço. Não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? E no fundo, tá, gente? O que eu vou compartilhar com vocês, e vai ser agora, é muito simples. Você não precisa de software, você não precisa de uma planilha altamente estruturada, você não precisa contratar pessoas. Você só precisa fazer. Só precisa colocar a mão na massa. E depois de feito, o que você precisa fazer é continuar fazendo. Continuar fazendo. Eu tenho certeza, olha, eu já passei por centenas de empresas.
E a maioria delas tiveram grandes ideias. A maioria delas tiveram grandes soluções. A maioria delas tiveram ideias revolucionárias que hoje estão sendo aproveitadas por outras empresas. E por que estas empresas que eu passei estavam com dificuldades de colocar em prática essas grandes ideias, esses grandes insights, esses grandes produtos ou serviços? Porque elas não tiveram consistência. Elas tiveram essas ideias 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás. E elas pararam. Por quê? Falta de organização? Falta de compromisso, responsabilidade? Excesso de outros trabalhos emergenciais? Não importa qual é a justificativa, a verdade é que pararam. E se você para de construir um prédio, o que acontece com o prédio? Ele não fica concluso. Simples. Então, o que eu vou te falar aqui, você precisa começar e continuar. Só isso. E você vai ver a mágica do seu negócio falando com você em voz que você nunca escutou. Então, uma única estratégia capaz de fazer com que você tenha lucro todos os meses é a estratégia de olhar para o seu negócio e entender os principais números, os principais indicadores que falam do seu negócio. Entenda o seu negócio como um organismo vivo, ok? Esses indicadores estarão falando para você que você está com uma boa saúde ou você não está com uma boa saúde. Se o seu negócio está indo bem ou se o seu negócio está indo mal. Assim como um médico tem um diagnóstico clínico, você tem indicadores que mostram a tua saúde ou o teu sobrepeso, por exemplo. Você sempre tem duas opções. Ou não fazer nada e deixar ver o que vai dar, ou assumir a responsabilidade e junto com um profissional competente, que seja o teu time ou que seja mentores externos, mudar o nível, tudo bem? Fazer diferente, buscar algo mais. Então, eu separei para você 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. 5. Rodolfo, meu negócio hoje tem 10. Tá bom. Eu convido você a rever esses 5 que eu trago aqui. Talvez esses sejam suficientes. Eu acredito que o negócio não precisa de muitos indicadores. Eu acredito que o negócio precisa de indicadores específicos. Assim como, olha só o que eu vou falar, assim como um piloto de avião tem uma caralhada de indicadores na frente dele, painéis informativos, luzes, sensores e tudo ali falando para ele, ele tem mais próximo da visão dele aqueles indicadores que são mais importantes. Então, tá tudo bem se você tem 10 indicadores, ou 15 indicadores, ou até mais. A verdade é que você tem que olhar mais vezes para os indicadores mais relevantes e não olhar para todos os indicadores a todo momento. A verdade é que se você tem vários indicadores e olha a todo momento, você pode ficar até confuso de pensar assim, o que eu faço agora com isso? E não é essa a proposta. A proposta é que você tenha uma resposta rápida, antecipada a um problema ou antecipada a uma oportunidade que vai fazer com que você tenha atração de ganho. Ponto. Olhe para esses 5 indicadores. Eu tenho certeza que o jogo do teu negócio vai mudar. Primeiro indicador. A gente chama isso de... A gente chama isso de pesquisa NPS, né? Então, essa pesquisa de NPS, ela pode ser muito simplificada, você soltar isso no Google Forms, tá bom? E você vai fazer basicamente o seguinte, ó. Você vai entender nessa pesquisa você vai fazer essa pesquisa com todos os seus clientes, tá bom? Quantos dos seus clientes atuais estão satisfeitos com a sua prestação de serviço ou com o seu produto e com o seu atendimento. Essa pesquisa, ela é desleal e ela vai subir a regra do seu negócio. Como, por exemplo, você vai fazer essa pesquisa com 3 possibilidades de pontuação.
Então a pergunta é mais ou menos assim. Isso depois você pode buscar em outras no Google, etc, vai te ajudar, mas em essência é o seguinte, ó. De 0 a 10, o quanto você recomendaria os nossos serviços para um amigo ou para um familiar? De 9 a 10, uma opção de múltipla escolha. De 8 a 6, uma outra opção. E de 6 abaixo, uma outra opção. E qual é a mágica do negócio? Todos que forem abaixo de 9, a gente considera como um cliente detrator. Por que detrator? Porque é pouco provável que ele vai te indicar para alguém uma vez na vida. E você não quer isso. Você quer clientes que te indiquem, assim como indicam bons filmes. Então essa pesquisa pode ser anônima, porque a ideia não é concentrar uma ação específica para um cliente, mas sim criar uma ação específica para o seu negócio. Então, essa estratégia pode ser anônima, até para facilitar o engajamento da pesquisa, e você vai pegar, então, se você tem, vamos supor, só para ficar fácil a conta, se você tem 10 clientes e 3 responderam de 9 a 10, que te indicariam para amigos familiares, você vai olhar para baixo isso. Tá bom? E você vai ter um número. O número é o seguinte, ó, 10 respostas foram feitas e eu tenho 7 detratores do meu negócio. Esse número você tem que buscar ser menor. Se você consegue fazer com que a quantidade de clientes detratores no seu negócio seja reduzida gradativamente todos os meses, você está ganhando força comercial gratuita. De graça. O seu cliente atual está disposto a te indicar. Depois é um outro movimento que você pode potencializar esse ganho. Mas por hora entenda que alguém falando mal de você tem uma proporção muito maior do que alguém falando bem. Então comece pelo óbvio. Comece fazendo o dever de casa. Comece fazendo o que você se propôs a fazer com qualidade. Então tenha clientes que, se não falem bem, pelo menos não falem mal. Essa é a sua obrigação como empresário. E aqueles clientes que falam bem, eu vou te ensinar num outro vídeo o que fazer, como potencializar, como encantar e engajar esse cliente para que ele se torne o seu seguidor offline. Então, primeiro ponto é esse, tá bom? Primeiro indicador que eu recomendo que você tenha mensuração pelo menos a cada 3 meses. Dependendo da quantidade de clientes que você tiver, a minha recomendação... Rodolfo, quantos clientes é ideal? Eu não sei, depende, não é só da quantidade de cliente, mas sim da volumetria de ações que esses clientes demandam, etc. Então, entenda, tá? Que é pelo menos a cada 3 meses e um time legal é pelo menos a cada 30 dias. É que não faz sentido, eu quero dizer o seguinte, depende de quantos clientes novos você está trazendo, né? Não faz sentido você ficar perguntando para o mesmo cliente mensalmente. Não faz sentido nenhum. Então, se você tem uma quantidade de clientes entrando todos os meses significativa, vale a pena falar com esses que estão entrando. E esses que já responderam no intervalo de 3 meses. Tá bom? Segundo ponto. Segunda pesquisa que é tão óbvio, mas eu aprendi uma coisa na minha escala de crescimento profissional. O óbvio precisa ser dito várias vezes de forma consistente e estratégica. De formas diferentes, com consistência, e ele precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então fica um insight aí para vocês, um input para vocês aproveitarem na liderança de vocês. Muitos gaps de comunicação é porque você achou que o cara não entendeu, achou que o teu liderado não entendeu. E no fundo, às vezes você para pensar e você nem disse, porque achou que era óbvio, mas era óbvio para você e não óbvio para ele. Então, alinhe a sua comunicação sendo óbvio para você, externalize isso de forma consistente durante muito, muito tempo, que vai ser um dia óbvio para ele. Tá bom? Então, pega esse input aí.
Qual que é outro indicador interessante, tá? É quantidade de clientes no mês. Só isso. Quantidade de clientes ativos no mês. Só isso. Dependendo do teu modelo de negócio, isso vai ser fixo. Rodolfo, hoje é 10, amanhã é 10, depois da manhã é 10, e depois da manhã é 10, e depois é 10. O que isso significa para mim? Você pode estar pensando, empresário, e eu vou te responder como mentor de negócios. Risco. Significa risco. Se você tem um negócio que não aumenta a carteira de clientes todos os meses, risco. Você pode até ter clientes entrando, mas você tem clientes saindo. Então todo mês vai ser 10, ou todo mês vai ser 100, não importa. O que importa é que você não está explorando a tua força comercial. Ponto final. E eu convido você, não vou falar desse indicador agora, mas eu convido você a cruzar a tua capacidade, a tua estrutura comercial, a tua estrutura de cliente, cruzar isso com a tua estrutura operacional. Se você tem 10 clientes e você tem uma capacidade de atender 50 clientes, dinheiro rasgado, dinheiro no lixo. Tá bom? Então, pelo menos tem, mas para a gente começar de forma organizada, traga essa informação. Quantidade de clientes mensalmente, tá? Isso é um ganho muito expressivo quando você tem consistência em pelo menos 3 meses, tá? Se você faz esse mês, faz mês que vem, você vai entender uma curva, né? Você vai entender a informação e essa informação vai te dizer alguma coisa, tá bom? E fique aberto, né? Não adianta você ter um número e você não estudar o número, não perceber o número. O número não tem voz, né? O número é um sinal. Então fique atento às percepções que o número vai te dizer. Terceira pesquisa D5, tá? Estamos chegando aqui na totalidade. Eu acredito que, eu vou compartilhar com vocês um segredo que faz com que os clientes que eu atenda, eles não tenham só lucro todos os meses, mas é gostoso trabalhar lá, tá? É o seguinte, você empresário precisa se preocupar com 3 coisas no seu negócio, só. E essas 3 coisas é exatamente o que esses indicadores vão começar a validar, mostrar, sinalizar para você a partir de hoje. Primeira coisa que você precisa se preocupar, com o seu cliente. Primeiro indicador que eu te falei. Segunda coisa que você precisa se preocupar, com o seu lucro. Terceira coisa que precisa se preocupar, com o seu colaborador. E esses indicadores são capazes de metrificar a qualidade dessa estrutura que você tem no seu negócio. Cliente, lucro e o colaborador. Então, por isso, eu convido, sim, você fazer uma pesquisa de clima organizacional, pelo menos a cada 6 meses. Rodolfo, eu tenho 5 funcionários, não importa. Rodolfo, eu tenho 100 funcionários, não importa. Faça a cada 6 meses. E se comprometa a entender o que está escrito nesses números. Tá bom? Busque um profissional competente para fazer. Não faça pelo seu RH. Não jogue um formulário no Google e peça para a tua contabilidade jogar no e-mail particular dos seus colaboradores. Não faça isso. Trate essa pesquisa com responsabilidade e compromisso. Contrate, terceirize esse trabalho, coloque no colo de quem tem esse braço. Tá? Pesquisa de clima é muito importante. E se você faz mal feito, pode ter um efeito inverso, né? As pessoas podem estar achando que você está manipulando a pesquisa. É absurdamente... se você ainda tem um clima pesado na empresa, por alguma deficiência, por alguma situação que aconteceu, você solta uma pesquisa logo em seguida, game over, às vezes tem um peso pior do que não ter soltado. Então você precisa trabalhar com a pesquisa de clima a cada 2 meses, independente do modelo de negócio, independente do momento que sua empresa está passando. A verdade é que tem formas estratégicas que não cabe aqui, porque eu precisaria estar na tua empresa para entender, mas eu convido você a buscar profissionais que tenham essa competência, tá? E solte a cada 2 meses. Custo baixíssimo, ganho exponencial, imediatamente e ao longo do tempo, né? As pessoas vão começar
a, a se mover, sentir mais que a empresa está em transformação, se ela está passando por algum tipo de dificuldade, e se ela não está em transformação, o que vai acontecer é o engajamento, né? Uma sensação de pertencimento, isso passa a ser natural. Se a empresa está legal, é isso que acontece. Se a empresa não está legal, as pessoas vão sentir a possibilidade de mudança e vai fazer com que eles fiquem mais atentos e mais felizes na empresa, tá? Quarto ponto, você precisa definitivamente, de cada 10 empresários que eu falo, 9 não fazem isso. Se você começar a fazer a partir de agora, você tem uma vantagem competitiva na interpretação de resultado operacional do seu negócio, que vai acontecer com consequência mais dinheiro no teu caixa, tá bom? Que vai acontecer por consequência aumentar a sua lucratividade, por 2 motivos, porque você vai investir o dinheiro da forma certa e você vai aproveitar as oportunidades que esse indicador vai te trazer. E qual é esse indicador? CAC, né? O famoso CAC, que é custo de aquisição por cliente. Você precisa ter isso, empresário. E a conta é muito, muito simples. Você vai pegar a quantidade de gastos que você tem no mês. Eu convido que essa pesquisa seja mensal. E se você não tem uma força de venda ativa, e se você tem uma venda mais passiva, tá tudo bem. Pelo menos a cada 2 meses. Pelo menos a cada 2 meses. E se, novamente, se os números se repetirem, se essas percepções... Você precisa mudar, né? O número não vai te dar a resposta do que você precisa fazer, ele vai te dar um sinal do que precisa ser feito. Anote isso que eu estou falando. Então, por fim, você vai pegar o total do teu custo que você tem na captação de lead e vai dividir pela quantidade de clientes ativos. Só isso. Por exemplo, se a tua empresa paga anúncios no Google, custo. Se a tua empresa paga outdoor, custos de outdoor. Se a sua empresa tem representação, né? Enfim, custos de viagem, custo de logística, custo... Vai também. Todos os custos que o seu negócio tem para trazer novos clientes durante pelo menos 30 até 60 dias, você vai pegar isso e vai dividir pela quantidade de clientes ativos. Esse é teu CAC. Para sintetizar aí o que é falado aí de uma forma muito mais complexa, mas resumindo a ópera, este é o teu CAC. Você precisa ter eficiência nesse número. Você não quer reduzir teu custo de marketing, você quer trazer mais cliente. E aí se você pega o teu indicador contábil ou financeiro e olha, caramba, eu gastei 100 mil reais para trazer clientes. Precisamos diminuir, porque eu não estou tendo dinheiro no caixa. Mas se você não olha quantos clientes você trouxe com 100 mil reais, é um custo burro que você vai diminuir. E talvez você está matando a sua empresa aos poucos. Então, o convite aqui é um indicador, são indicadores 360. Indicadores capazes de fazer com que o seu negócio mude de patamar. Eu não quero que você gaste menos em marketing. Eu quero que você gaste mais em marketing para você ter mais clientes, tendo mais clientes. Tá certo? Agora, o que você não pode acontecer é você ter um custo forte de marketing e vir cada vez menos clientes. Aí uma ineficiência da operação, da estratégia comercial. E vou compartilhar com você algumas estratégias em relação a isso, mas aí o jogo precisa parar imediatamente, por isso que você precisa ter esse indicador. Tá bom? E o último indicador que eu quero colocar aqui para você, também, um diferencial absoluto, não conheço empresa que, dos meus clientes, fora eles, não conheço nenhuma empresa que tenha, que faça, não conheço. Que é o seguinte. ROI da folha de pagamento. Assim, ROI da... Primeiro é o seguinte, né? ROI, se você não sabe, é basicamente um indicador de retorno sobre o investimento alocado. Então, se você compra uma máquina de 100 mil reais, supondo que seja essa cuia de chimarrão, essa máquina de 100 mil reais tem que dar o retorno para você, porque você empregou um dinheiro ali, você pagou por aquela máquina. E
funcionário também tem que te dar um retorno. Tá bom? Senão é cabide de emprego ou baixa produtividade. Aí você vai alocando gente sem saber se tá... Por que tem tanta gente? Vários empresários falam assim, Rodolfo, eu não sei por que eu tenho tanto funcionário. Esses dias eu fui numa empresa, olha só que loucura. Esses dias eu fui numa empresa, a empresa tinha 7 pessoas na operação, 2 pessoas no comercial e 10 pessoas no administrativo. Antes de fazer o levantamento da situação atual da empresa e entender se realmente podia ajudar e dar o próximo passo com essa empresa, eu já fiquei abismado. Como que alguém tem 7 pessoas na operação, 2 no comercial e 10 no administrativo? Alguma coisa não está certa. E quando eu pergunto, então, mas fala para mim do teu processo administrativo, como que funciona? E, teoricamente, todo mundo bem ocupado, assim, não tinha ociosidade. Mas a conta não fecha. Então, o ROI, o retorno sobre a folha de pagamento, ela vai te dizer que tem gap. Você pode fazer isso por departamento até. O ROI por operação, o ROI por comercial, o ROI do back office, administrativo, chame como queira. Você vai entender o quanto cada área tem que te trazer de retorno. Qual é a conta? Então a conta é o seguinte, é o valor da folha de pagamento dividido pelo dividido pelo faturamento. Você pode até fazer por departamento, é bem interessante, mas não precisa, tá bom? Se você tem assim você já tem uma análise bem estratégica do teu negócio, tá? Eu acredito que, de verdade, esses são os principais indicadores que o seu negócio precisa ter assim, ó, para ontem. Para você, empresário, ter qualidade de vida, para você explorar os talentos da sua empresa, para você trazer lucro para o seu negócio todos os meses. E no fundo, o que eu realmente acredito que possa fazer com que você não faça isso são 3 motivos, tá? Primeiro motivo, você pode pensar assim, Rodolfo, eu não tenho tempo para fazer isso aí. Outro motivo que você pode pensar não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? E outra coisa, eu não tenho sistema, não tenho planilha, não tenho ferramenta, não tenho nada para isso. Não importa qual a estrutura que você tem para fazer. Eu te convido a começar pequeno. Eu te convido a começar, se 5 indicadores é pesado para você começar, comece com 1. Comece com 1 indicador esse mês. No outro mês, continue com aquele indicador e comece com outro, adicione mais 1. No final de 5 meses, você vai ter validado 4 indicadores e estará implementando o 5º. Você terá construído o músculo da consistência. Isso é mais importante. Mais importante do que ganhar o jogo hoje é ganhar o campeonato. E o seu campeonato, esse jogo, essa competição é contra vocês mesmos, todos os colaboradores, funcionários, stakeholders da empresa. Então você precisa ganhar esse jogo de você. Você precisa ter consistência, você precisa ter disciplina, você precisa sim chamar os colaboradores que estão em volta do seu negócio e vivenciar, multiplicar com eles essa cultura de resultado. Porque a verdade é que sozinho não tem jeito. Um bom empresário, um bom líder é aquele que é capaz de mover as pessoas. E não mandar, e não obrigar. Você precisa ter a habilidade de mover as pessoas, os seus clientes, seus colaboradores, quem quer que seja, tá bom? Então comece pequeno, mas aproveite para fazer, tá bom? No fundo, como eu falei para vocês, eu acredito que esse conjunto de indicadores, poucas pessoas têm. Aqueles que começam, poucos têm consistência, porque não entendem o número. Então, eu te convido a tabular o número, a entender, tabular e ter o número para depois entender com consistência, tá? Primeiro mês vai ser mais desafiador, segundo mês você vai ver uma curva similar ou não. Terceiro mês começa a ficar interessante, você começa a ver padrões de comportamento. Tá bom? E aí, na medida que você vai colocando esses indicadores em prática, você vai tendo sinais. Tá bom? Sinais.
Se eu vou mais para cá, se eu vou mais para lá, ou se eu preciso de mais indicadores, ou se eu preciso diminuir ou alargar mais o tempo de mensuração desse indicador. Né? Então eu já dei um spoiler aqui, da folha, por exemplo, pode ser que você não queira mais ver a folha como um todo dividido pelo valor de faturamento. Pode ser que você queira ver por departamento. Quanto que o meu comercial está representando sobre o meu faturamento? Aí a minha operação e o meu back office, né? Meu time de administrativos, né? Então, a sensibilidade de novas informações ou de vistas de forma diferente é sua. E aí o seu negócio passa a ter um diferencial competitivo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero realmente que você aplique essas e outras ferramentas que eu venho compartilhando com você aqui, porque eu tenho certeza absoluta que vai transformar o game do seu negócio, vai transformar o jogo do seu negócio. Se você já tem lucro, vai fazer com que seus lucros aumentem e sejam consistentes, né? De forma crescente. Se você está no prejuízo, vai fazer com que você comece a ter lucro e também tenha um lucro crescente e consistente. Tá bom? Desejo um forte abraço e até o nosso próximo encontro.